Ao longo da história, muitas pessoas tiveram fins extremamente perturbadores. Porém, alguns exemplos se destacam, seja pela crueldade, criatividade ou forma agonizante das mortes. No vídeo de hoje, vamos analisar 3 dos casos mais perturbadores de como alguém pode deixar este mundo. Vamos começar com o caso de Jorge Doja, líder de uma rebelião camponesa no século XVI na Hungria. Nascido plebeu, Doja ganhava a vida como mercenário para os nobres húngaros. Era famoso por suas habilidades marciais e destreza como esgrimista. Sua fama o levou a desafiar e derrotar em um duelo um famoso campeão otomano, Elide Apério. Esse feito trouxe grande aclamação a Doja, que foi nomeado cavaleiro logo depois. Em 1514, Doja foi escolhido para liderar uma cruzada contra os otomanos. A força seria composta por cerca de 40.000 camponeses e servos que receberiam pouco treinamento militar. Além disso, esses homens não recebiam comida ou roupas e ainda eram obrigados por seus senhores a colher as safras. Com a ausência de liderança dos nobres húngaros, Doja continuou recrutando camponeses não para lutar contra os otomanos, mas sim contra o rei húngaro, que foi retratado como secretamente pró-otomano. O objetivo da revolta era abolir a nobreza e distribuir as terras de forma mais igualitária, com Doja se apresentando como o representante do povo. As forças de Doja teriam amplo apoio dos húngaros, enquanto a nobreza dependia de mercenários estrangeiros. A revolta levaria à execução de milhares de nobres, frequentemente por crucificação ou empalamento. No final, Doja foi derrotado pela nobreza húngara, que queria fazer dele um exemplo. Para zombar de suas ambições, Doja foi forçado a sentar nu em um trono de ferro que havia sido aquecido. Enquanto sua pele era queimada, ele foi obrigado a segurar um cetro de ferro e usar uma coroa de ferro. Esses dois também haviam sido aquecidos. Enquanto Doja era queimado vivo, vários de seus companheiros rebeldes foram trazidos diante dele, incluindo seu irmão. Doja assistiu enquanto seu irmão era cortado em pedaços, enquanto implorava para que seu irmão fosse poupado. Para os demais rebeldes, restou uma escolha difícil. Pinças de ferro em brasa foram cravadas na carne de Doja, arrancando pedaços. Os rebeldes receberam a oportunidade de consumir a carne de Doja, mordendo onde as pinças haviam arrancado a carne. Quem recusou foi esquartejado. Quem participou dessa comunhão profana foi libertado. Doja acabou esquartejado, tendo seu corpo dividido em 4 partes, punição medieval comum para traidores. Embora o destino de Doja fosse sem dúvida perturbador, dezenas de milhares de camponeses rebeldes também enfrentaram tortura e todo tipo de punição nas mãos dos senhores que eles buscavam derrubar. Doja se tornou sinônimo do espírito revolucionário, de martírio e do anti-herói supremo. Partidos políticos húngaros de diferentes espectros usaram a imagem e mensagem de Doja, adaptando-as às suas narrativas. A morte de Doja permanecerá como uma das mais perversas, sua humilhante e dolorosa profanação, um lembrete da crueldade de uma elite dominante. A próxima morte que vamos abordar é a do homem mais radioativo já registrado na história. Hisashi Auchi trabalhava como técnico nuclear, parte de uma equipe que enriquecia urânio para combustível nuclear. Após um acidente evitável, Hisashi foi exposto a uma grande dose de radiação, destruindo grande parte do seu corpo. A história de Hisashi foi distorcida e sensacionalizada, mas sua morte perturbadora é praticamente indiscutível. Hisashi trabalhava na instalação nuclear de Tokamora, na equipe de enriquecimento de urânio. Isso envolvia medir cuidadosamente os materiais, controlar as reações e garantir que o combustível fosse preparado rapidamente. Esse último ponto era algo muito enfatizado pelos proprietários da usina, a JCO. O acidente que tiraria a vida de Hisashi não foi o primeiro, já que um ocorreu em março de 1997. Resíduos nucleares da fábrica não foram contidos, causando reações e incêndios. As tentativas de lidar com a situação foram insuficientes.
e uma subsequente tentativa de encobrimento escondeu o que realmente aconteceu. As lições não foram aprendidas quando, em 1995, o supervisor de Hisashi ordenou que ele e Masato trabalhassem no enriquecimento de urânio. O prazo da JCO já havia expirado e atalhos foram usados para agilizar o processo. Ao invés de pesar precisamente os 2,4 quilos de urânio necessários, cerca de 16 quilos foram despejados no tanque de mistura. Uma reação de fissão descontrolada ocorreu, com os três, na sala, vendo um clarão azul brilhante, um sinal desse tipo de reação. O supervisor estava sentado em uma mesa a certa distância do tanque de mistura. Hisashi auxiliava perto do tanque, enquanto o colega despejava o material inclinado sobre ele. Hisashi estava a menos de 1 metro quando ocorreu a reação. Os três foram expostos a alta dose de radiação, sendo Hisashi o mais afetado. Hisashi foi enviado para a Universidade de Tóquio, com os médicos inicialmente esperançosos de que ele poderia ser salvo. Acreditava-se que ele recebeu cerca de 10 sieverts de radiação, unidade que mede o risco à saúde da exposição à radiação ionizante. 5 sieverts são considerados letais, mas Hisashi foi exposto a 17. Mesmo assim, os médicos tentaram lidar com a situação sem precedentes. Quando chegou ao hospital pela primeira vez, os sintomas de Hisashi pareciam leves. Ele sentia muita dor, havia vomitado, estava com a pele vermelha, inchada e os olhos cheios de sangue. A radiação quase destruiu o sistema imunológico de Hisashi, reduzindo seus glóbulos brancos para menos de 10% do normal. Ele foi mantido em uma ala estéril, afastado dos outros para evitar infecções. Ao examinar sua medula óssea, descobriram que os cromossomos de Hisashi estavam fragmentados em mais de 60 pedaços, impedindo seu corpo de criar novas células. A irmã dele se ofereceu para doar células-tronco, esperando que o corpo dele regenerasse novas células. Todos os tipos de tratamentos contra o câncer foram tentados para lidar com a baixa contagem de glóbulos brancos, mas Hisashi estava tão irradiado que as novas células não duravam muito. Toda melhora era rapidamente seguida pela piora da saúde de Hisashi. A pele de Hisashi formava bolhas e se soltava facilmente, muitas vezes descascando ao retirar curativos ou gases. Hisashi precisaria de vários enxertos de pele e até 10 transfusões diárias, pois seu sangue não conseguia se regenerar sozinho. No fim, a camada externa da pele de Hisashi não pôde ser mantida e grande parte dos fluidos de seu corpo vazou. O corpo de Hisashi acabou rejeitando os enxertos de pele, indicando que logo restariam poucas opções de tratamento. Hisashi sofreu um ataque cardíaco no 59, o dia do tratamento, e foi ressuscitado. No 80, e primeiro dia, a família e médicos de Hisashi decidiram que pouco mais podia ser feito por ele. Hisashi, nesse ponto, estava inconsciente e precisava de transfusões de sangue contínuas, enquanto seus glóbulos brancos, sobreviventes, atacavam o próprio corpo. Após 83 dias, Hisashi faleceu após um ataque cardíaco, sem novas tentativas de salvar sua vida. Em alguns momentos, Hisashi desejava a morte, mas também queria sobreviver, querendo viver por sua esposa e seu filho pequeno. Os médicos enfrentaram um caso muito difícil e tentaram vários tratamentos para salvar Hisashi, mantendo-o vivo até seu corpo começar a se regenerar e aceitar as doações. Eles estavam lidando com uma situação que não fazia parte de nenhum livro de medicina. Há então a questão da lei sobre eutanásia e outros tópicos que vão muito além do escopo deste canal, que também influenciaram na decisão de interromper ou não o tratamento. Certamente, não era um caso preto no branco de crueldade versus esperança pela esperança. Sobre a empresa que administra a instalação, muito foi revelado. A maioria dos funcionários teve pouco ou nenhum treinamento sobre os riscos de lidar com materiais nucleares. Muitos não sabiam que suas tarefas podiam desencadear reações de fissão, e vários funcionários nem entendiam totalmente o próprio trabalho. Por quase 10 anos, cortes de custos na produção de urânio enriquecido
adotaram práticas perigosas e baratas. Não existiam protocolos para esse tipo de incidente, pois os responsáveis não imaginavam que um acidente pudesse ocorrer. O supervisor conseguiu sobreviver à exposição à radiação e enfrentou acusações criminais por negligência, junto com o presidente da JCO. O caso de Hisashi destaca a importância de treinamento adequado e protocolos de segurança, especialmente ao lidar com materiais letais. É uma história trágica de médicos tentando salvar um condenado e de uma família vendo o declínio de um ente querido. O destino de Hitachi continuará sendo uma das mortes mais sensacionalizadas, com fotografias de outras vítimas queimadas frequentemente atribuídas a ele. Uma história trágica, em grande parte, porque era completamente evitável. O último exemplo é o de Vladimir Komarov, um piloto soviético, engenheiro aeroespacial e cosmonauta. Alguns de vocês, provavelmente, já viram a imagem dos restos mortais de Komarov após um voo espacial malfadado. A União Soviética conquistou vários feitos pioneiros na corrida espacial, desde o primeiro satélite feito pelo homem até o primeiro homem a orbitar a Terra, mas também detém o título de ser o primeiro país a perder um ser humano durante um voo espacial, esse sendo Vladimir Komarov. No contexto da Segunda Guerra Mundial, Komarov passou sua adolescência trabalhando em uma fazenda coletiva. Sua habilidade em matemática e engenharia aeroespacial o levou a cursar uma escola de aviação, formando-se pouco antes do fim da guerra. Após crescer na Força Aérea Soviética, tornou-se piloto de testes em 1959. Logo, ele se candidatou para se tornar um cosmonauta e participar da corrida espacial, sendo um dos poucos selecionados. As façanhas de Vladimir lhe trouxeram fama e uma amizade próxima com Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Para celebrar o 50º aniversário da União Soviética, seu programa espacial planejou uma missão espacial especial. Vladimir foi selecionado para liderar a missão, com Gagarin atuando como piloto reserva. A missão era lançar 2 cápsulas e fazer Vladimir realizar uma caminhada espacial entre elas. No entanto, o foguete Soyuz aparentemente não estava finalizado, talvez tenha sido apressado para o aniversário. Em 23 de abril de 1967, Vladimir lançou o foguete Soyuz e fez 16 órbitas na Terra. A missão original foi abortada devido a uma falha na abertura dos painéis solares, o que fez com que a segunda cápsula não fosse lançada. Com a missão reduzida, Vladimir reentrou com segurança, mantendo contato com o controle. Durante a descida, Vladimir tentou acionar o paraquedas de freio, mas houve uma falha. O paraquedas enroscou e não conseguiu desacelerar a cápsula. A cápsula estava viajando em uma velocidade tão alta quando atingiu o solo que se amassou completamente, compactando-se de 2 metros para apenas 70 centímetros. O combustível sólido do foguete pegou fogo, destruindo quase tudo o que restava. Tudo o que restou identificável de Vladimir foi o osso do tornozelo dele. Desde a dissolução da União Soviética, surgiu uma fotografia mostrando oficiais de aparência sombria olhando para os restos carbonizados e irreconhecíveis de Vladimir. Ele recebeu um funeral de Estado, digno de um herói. Muitos rumores surgiram sobre as últimas palavras de Vladimir. Alguns insistem que, enquanto sua nave despencava para a Terra, ele amaldiçoou os líderes do programa soviético ou que pediu um funeral de caixão aberto para humilhar aqueles que o enviaram em um voo condenado. No entanto, as transcrições do voo não confirmam isso. Há também rumores de que Gagarin tentou poupar Vladimir pedindo ajuda a um amigo na KGB, mas há poucas evidências. Também abundam rumores de que Vladimir estava bem ciente dos perigos da nave, mas não queria condenar seu amigo Gagarin. A morte de Vladimir foi especialmente horrível e, com o sigilo da cortina de ferro, tornou-se um mistério. A verdade é que não sabemos quais foram suas últimas palavras, e colocar palavras na boca de Vladimir é um desserviço a ele.
Mortes individuais horríveis geralmente são exageradas e mistificadas. Frequentemente, as mortes ofuscam conquistas ou ignoram as circunstâncias que causaram a tragédia. É lamentável que, ao longo da história, muitas pessoas tenham tido fins perturbadores, tornando-se apenas estatísticas em horrores maiores. Mas como vimos hoje, o fim de uma pessoa não é toda a história.